Cristo Jesus. Entra no ar o programa Voz da Assembleia de Deus, órgão de comunicação e evangelismo da Igreja Assembleia de Deus de São Nicolau. Tenham todos uma ótima audiência. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos nossos rádios ouvintes da 98.7 Nova Canção FM. Estamos dando abertura nesse momento ao programa A Voz da Assembleia de Deus, a qual tem por pastor presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus em São Nicolau, pastor Cid Matos, e também a sua esposa Fabiana, essa família abençoada por Deus. E damos abertura nessa manhã ao programa A Voz da Assembleia de Deus, e estamos hoje com um programa missionário a encargo do Departamento de Missão, que vem semeando a palavra para alcançar as vidas em São Nicolau. Convido a você a fazer uma oração junto comigo para estarmos abrindo esse programa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças, Senhor, nessa manhã de sábado, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção, Pai querido, sobre essa programação, Senhor, sobre esse veículo de comunicação a qual estamos agora, estendendo, Senhor Deus, o teu evangelho até os corações que está nos escutando, e pedimos, Espírito Santo, que a tua palavra possa chegar dentro dos corações, dos lares, das famílias, Pai querido, e te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, nos dar uma abençoada programação e que o teu Espírito fale aos corações nessa manhã, em nome de Jesus. É isso que te oramos e te pedimos. Amém. Queridos e amados irmãos, estaremos já soltando um louvor para a adoração do nome de Jesus, e para que você também possa, nesse instante, estar ouvindo a voz do Senhor. Logo mais estaremos aqui com os nossos avisos e também com o restante da programação do Departamento de Missão, nesse programa abençoado, A Voz da Assembleia de Deus em São Nicolau. Ouvir a voz que está clamando por socorro? Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? E o que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude, não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é
multidões estão olhando pra você. Proclame e fale, conte ao mundo o que Deus pode fazer. Já é tempo de tomar uma atitude, não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos seus? Levante, não temas, você chamado, o ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga sou fraco, não posso fazer, Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber. Levante, não temas, você foi chamado, o ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga sou fraco, não posso fazer, Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber. O que você tem pra lhes dar, não temas, não pare. Multidões estão olhando pra você. Proclame e fale, conte ao mundo o que Deus pode Louvado seja o nome de Jesus, nessa manhã abençoada, manhã missionária, onde pela bondade de Deus estamos aqui na 98.7 Nova Canção, com o programa A Voz da Assembleia de Deus, igreja que tem cumprido com o idem do Senhor e que tem levado a sério o verdadeiro sentimento missionário. Igreja essa que tem por pastor presidente, pastor Alcide Matos. Deixamos aqui a nossa saudação, deixamos aqui o nosso abraço também, e a toda a sua família. Deixamos um abraço aqui a todos os irmãos da Assembleia de Deus e aqueles que nos escutam também, a nossa saudação. E um abraço especial também para a minha esposa, a missionária Elane, e também para o meu filho, o pequeno missionário Luiz Heitor. Nessa manhã, queridos irmãos, nós queremos já anunciar, deixar alguns dos nossos avisos acerca da nossa programação do final de semana. Temos essa semana bastante movimentada, onde o Departamento de Missões está atuando na zona urbana em São Nicolau, aonde segunda-feira tivemos um abençoado culto ali na congregação da Timbaúva. Fomos impactados com a presença de Deus e também com um culto missionário, também um culto abençoado ali na Vila Jauri, aonde tivemos uma noite maravilhosa em mais um culto de obra missionária que foi realizado, aonde 3 vidas aceitaram a Jesus, aonde 3 crianças tomaram a decisão
de receber Jesus como Salvador, e isso é fruto da obra missionária que está sendo desempenhada aqui na cidade de São Nicolau, que já vem sendo realizada com muito amor e também com muita seriedade aqui na cidade de São Nicolau, na zona urbana. E nesse final de semana, começando já no início dessa tarde, temos culto de obra missionária no interior, ali no setor do Laranjal, Bacião e Cambaí, aonde logo mais às 14 horas no Cambaí, nós deixamos já a nossa saudação aos irmãos desse setor, que Deus em Cristo abençoe, e vamos ter uma tarde de bênção, uma tarde missionária, aonde estará sendo levada a palavra do Senhor. Os nossos irmãos do Cambaí, a partir das 14 horas, uma equipe missionária está sendo dirigida até a comunidade do Cambaí. Lá o Senhor irá operar maravilhas, assim eu creio, e nós estaremos designando aí do departamento de missão, enviando os companheiros da obra do Senhor, os ceifeiros dessa última hora, que estão se colocando à disposição e dizendo: eis-me aqui para atender a obra do Senhor. Então, deixamos aqui já o aviso: hoje às 14 horas, lá no Cambaí, culto de obra missionária, estará ministrando a palavra do Senhor. O presbítero Gínito Rota estará ministrando uma palavra poderosa da parte de Deus, e junto com ele está indo uma equipe missionária. E logo mais à noite, às 19 horas, ali o setor do Bacião e Laranjal estão sempre juntos ali adorando a Deus, em mais um culto de adoração ao Senhor, de caráter missionário ali na igreja do Bacião, às 19 horas. Deixamos aqui a nossa saudação para os encarregados daquele setor, que Deus em Cristo abençoe, irmão Bilmar, o irmão Francisco e também o irmão Sandro, e estará lá ministrando a palavra do Senhor o evangelista Márcio Ribas, e eu creio que será uma noite de bênção também, que estaremos ali adorando ao Senhor e falando também das grandezas de Deus. E, queridos irmãos, também no domingo quero aqui destacar o trabalho de aniversário do ciclo de oração ali nos Potreiros, aonde estará sendo realizado o aniversário do ciclo de oração no Rincão dos Potreiros, com início às 9 horas da manhã e 30 minutos, e estará pregando a palavra evangelista Teodoro de São Luís Gonzaga. E vai ter almoço, servido um almoço gratuito, lembrando os irmãos que aqueles que forem participar, levem também prato e talher para participar dessa grande e abençoada festa ali no Rincão dos Potreiros. E logo mais à noite, às 19 horas, estaremos em um grande e abençoado culto de obra missionária ali no nosso templo sede, que está sendo agora realizados cultos no salão social, vizinho ao templo sede, onde a igreja matriz está passando pelo momento de reforma. E já deixamos aqui também registrado o sentimento de você que tem no seu coração de ajudar com a reforma ali da Assembleia de Deus em São Nicolau, a matriz, que está passando por um processo de reforma. Você que deseja de alguma forma contribuir, você procura o nosso pastor presidente, sempre estamos ali, e o pastor está lá de braços abertos para receber a sua oferta de maneira física, e também, meu querido e meu amado irmão, com o seu trabalho. Você também pode ajudar. Se você não pode ajudar financeiramente, você pode ir lá, se deslocar. De segunda a sexta nós estamos lá todos os dias trabalhando junto com o nosso pastor, que tem sido um guerreiro trabalhando na obra do Senhor, e você pode doar um dia do seu tempo para trabalhar na obra também material, né? Trabalhar ali no templo sede, na reforma do templo sede, e estamos lá fazendo esse trabalho. E voltando para o aviso, estamos realizando nossos cultos ali no salão social, e você é nosso convidado especial, e é culto de obra missionária
onde estará pregando a palavra do Senhor o pastor Fábio Silva de São Luís Gonzaga, e estará louvando ao Senhor Sofia de Tubarão, Santa Catarina. Nós estamos, queridos irmãos, felizes e alegres com essa semana missionária, semana essa que tem sido produtiva para a glória de Deus, e temos aí, queridos, contemplado as maravilhas de Deus. Já chegou aos nossos ouvidos também relatos de pessoas que foram curadas, que foram alcançadas pela manifestação do Evangelho do Reino dos Céus, e te convidamos para participar conosco domingo do nosso culto de obra missionária. E peço aos irmãos aí, lembro aos irmãos da Assembleia de Deus em São Nicolau, que ao se deslocar para o culto ali no templo sede, você que tem um desejo no coração de ajudar com um projeto do quilo missionário, leva ali 1 quilo missionário, 1 quilo de alimento não perecível, para nós realizarmos cestas básicas e levar as pessoas que estão precisando. Está conosco aqui a nossa irmã Joraci Ribeiro. A paz do Senhor, irmão, estou na escuta, peço um louvor e quero oferecer para todos os ouvintes que estão na escuta. Um louvor com Tiago e Simon. A gente já tinha deixado ali o louvor com Tiago e Simon. Vamos ouvir um louvor que deixamos separado, e na sequência estaremos tocando o segundo louvor com Tiago e Simon. E nós já iremos ouvir mais louvores de adoração a Deus. Você que está aí sintonizado na programação da rádio, você pode ligar para o número 99455 9945 5514, e também ligar para o 996 738402, e também está interagindo conosco pelas redes sociais aqui no Facebook da Nova Canção, e também que estaremos aí compartilhando o nosso perfil. Fique com esse louvor. Logo em seguida estaremos recebendo aqui o diácono Osiel, que estará conosco aqui nessa programação abençoada, e traremos mais aviso para os irmãos. Vamos ouvir 2 louvores aí para a adoração ao Senhor Jesus. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Montanhas, e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E temores, enche o meu viver, a minha
Jesus, quando foi pro céu, aos seus discípulos falou: idem por todo mundo o evangelho anunciar. Os primeiros missionários deram a vida pra pregoar essa grande salvação que é Jesus Cristo vem aceitar. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora. E queira fazer missões é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. E você que está me ouvindo e sente o coração queimar, é o amor pelas almas que estão morrendo sem se salvar. Eu estou te convidando, essa é a hora de trabalhar. Se tu não pode ir, a tua oferta vai chegar lá. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora. Que queiram fazer missões, é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora. Que queiram fazer missões, é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Cristo, Ele tem o poder para salvar a todos quantos o nosso Deus chamar. Queridos, amados, e o sentimento missionário, ele permanece em nosso coração, pois, como foi louvado pela dupla Tiago e Simon, não pode ser apenas um departamento, mas é um sentimento, um ardor, uma paixão pelas almas. E nessa manhã nós estamos aqui com esse sentimento missionário, aonde o Senhor Jesus Cristo, Ele tem colocado em nossos corações a missão de estarmos aqui anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui deixar um texto bíblico para a sua meditação, que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias que havia entre o povo. E a sua fama ocorreu por toda a Síria, e traziam aos seus pés os que padeciam e acometidos de várias enfermidades e tormentos, trazia os endemoniados, lunáticos, os paralíticos, e ele os curava.
e o seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Queridos irmãos, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, também é o nosso Salvador e deixou um exemplo claro de como devemos fazer missões, pregar e anunciar o reino de Deus, pregar o arrependimento para que as pessoas possam em seu coração crer, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa diante dos homens que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. E Jesus deixou esse exemplo maravilhoso para que nós possamos seguir. E damos continuidade com essa obra maravilhosa que Deus deixou para nós que somos igreja do Senhor, dar continuidade através do idem do Senhor. Então, fazer missões não é apenas algo que fica locado dentro de quatro paredes, mas é algo que toda a cidade de São Nicolau precisa ouvir, que o reino dos céus é chegado sobre as suas vidas, e fazer com que essa mesma mensagem vá além das fronteiras de São Nicolau. Eu quero aqui deixar um aviso que os nossos irmãos estão mandando aqui via WhatsApp. Eu quero deixar aqui um aviso do nosso irmão Alceu Ramires. É um aviso rápido. Ele perdeu um molho de chave na proximidade ali da sua residência, e diz que quem encontrar o procure, que ele irá dar uma gratificação. Então, deixar registrado, nosso irmão Alceu Ramires, ele perdeu um molho de chave e pede aquele que encontrar possa alcançar ele, porque é a chave do automóvel que ele usa para trabalho, e pediu para nós avisar aqui a você que está ouvindo. Se encontrou um molho de chave, procura ao irmão Alceu, que ele te dará uma gratificação. E também o Alceu Gonçalves, ele está aqui pedindo para nós anunciar também. Vem aí a Quinta da Vitória do mês de novembro, onde será realizado no dia 27, e estará pregando a palavra pastor Humberto Stresse, da cidade de Santa Rosa, e vem com ele também cantores locais. E deixo aqui registrado o pedido do nosso irmão Alceu Gonçalves, que está nesse momento comunicando também acerca da Quinta da Vitória, dia 27, onde o pastor de Santa Rosa, Humberto, vem trazer uma poderosa palavra para nós. Queridos e amados irmãos, queremos também aqui estar lendo os comentários dos nossos irmãos que estão participando aqui na live. Está a nossa irmã Elisiane Gamarra, dizendo: a paz do Senhor Jesus, missionário Leudo, estão na escuta da programação. Deus abençoe a nossa irmã Elisande, ali do Hot Dog Gamarra, juntamente com seu esposo Paulo. Tem sido uma bênção no departamento de missão e tem ajudado a obra do Senhor com alegria. Também está aqui conosco a nossa irmã Rosinara Ramos Ortiz. Paz do Senhor, estamos na escuta aqui na Granja Ortiz. Que Deus abençoe a nossa irmã, a todos os trabalhadores e também ao seu esposo, que está sempre ligadinho aqui nessa programação abençoada. Também está conosco aqui através da live a nossa irmã Yara Thierro, nosso evangelista irmão Márcio Ribas e a nossa irmã Andresa Siqueira, através da live aqui do Facebook. Você que deseja estar interagindo, manda a sua mensagem, estaremos lendo aqui, compartilhando com vocês, com todos os ouvintes, aquilo que está sendo repassado pelos nossos irmãos. Queridos irmãos, estamos aguardando a chegada do nosso irmão Osiel, diácono da Casa do Senhor. Vai estar aqui conosco daqui a pouquinho. Enquanto isso, nós vamos continuar com a programação abençoada que temos aqui na 98.7,
onde o programa Voz da Assembleia de Deus está sendo realizado ao encargo do Departamento de Missões. Eu quero aproveitar para dar aquela reforçada novamente. Amanhã, queridos, ali na congregação dos Potreiros, estará sendo realizado o trabalho do ciclo de oração, aniversário do ciclo de oração ali dos Potreiros, que dará início às 9h30 com o pregador Teodoro, de São Luís Gonzaga, e após será servido um almoço gratuito. E já deixo aqui aos irmãos mais uma vez inteirados, aqueles que vão participar, leve também pratos e talheres para poder estar participando também desse almoço abençoado. E no domingo, também à noite, o nosso culto de obra missionária ali no Salão Social, onde estará ministrando a palavra do Senhor o pastor Fábio Silva, de São Luís Gonzaga, e no louvor coral misto, e também Vitória Sofia, uma convidada de Tubarão, Santa Catarina. Queridos irmãos, então domingo teremos o nosso culto de obra missionária no Templo 7, mas também não podemos deixar de mencionar que hoje à tarde ali no Cambaí, culto de obra missionária no Cambaí, onde estará ministrando a palavra de Deus nosso presbítero irmão Gínito, e estará também sendo enviado junto com ele uma equipe missionária para fazer o culto, realizar o culto missionário junto com os irmãos, e logo a seguir, após o culto, vai ser ministrada a Santa Ceia ali no Cambaí. À noite estará ministrando a palavra de Deus no Cambaí, ou no Laranjal e Bacião, ali na congregação do Bacião, o evangelista Márcio Ribas. Então todos os irmãos ali do setor Laranjal e Bacião, à noite, às 19 horas, estaremos lá adorando ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por hora, meus queridos, esses são os nossos avisos. Eu quero aqui abrir nesse momento um parênteses para nós estar recebendo o nosso irmão Diácono Osiel, da Casa do Senhor, esse homem de Deus que a gente temos lançado o convite para estar aqui nessa manhã junto conosco, nesse programa missionário, programa Voz da Assembleia de Deus, onde está o Departamento de Missão, a SEMADESAM, semeando a palavra para alcançar vidas na direção, e trouxemos o nosso irmão hoje aqui, lançamos o convite, ele veio de bom grado, e abro aqui para que o nosso irmão possa dar a sua saudação aos nossos amados ouvintes que estão na programação. Desejo nesta manhã trazer a minha saudação ao missionário Leudo, na pessoa dele. Saúdo todos os nossos irmãos, nossos ouvintes que estão aí ligados nesta manhã. Quero já agradecer pelo convite lançado pelo nosso irmão. É uma grande responsabilidade, mas estamos aqui com o nosso coração voltado para fazer a obra do Senhor. Esse é o nosso intuito. Eu sempre falo, missionário, que os nossos programas aqui não é apenas um programa de entretenimento, não é apenas para nós rodarmos louvores, mas nós temos aqui uma missão, que está sendo cumprida nessa manhã, de nós levarmos aí o Evangelho aos 4 cantos dessa cidade e até onde as ondas desta rádio alcançam. Então, desejo nessa manhã que você que está na escuta, que você venha ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor, através dos louvores que serão entoados aqui, que serão rodados, e também pela palavra que será ministrada. Então já agradeço ao missionário e retorno aí na direção da programação. Amém. Palavras do nosso companheiro de ministério, nosso diácono Osiel, diácono da Casa do Senhor da Assembleia de Deus. Agradecemos aí pelas suas palavras. Daqui a pouco estará também interagindo durante a programação e no final trazendo uma poderosa palavra para abençoar as nossas vidas. Quero aqui também registrar a presença do meu pai Leudo Moura, lá no estado do Rio Grande do Norte, que está nos assistindo. Deixo aqui a minha saudação, meu carinho, meu abraço, dizer ao meu pai, minha mãe, toda a minha família que está ligadinha lá, dizer que estamos
felizes fazendo a obra do Senhor. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O povo de São Nicolau é uma terra abençoada, e fique com o coração descansado, que o Senhor está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Um forte abraço, meu pai, e a paz do Senhor. Está também conosco o Josi Padilha, está assistindo essa programação abençoada, e está interagindo conosco também Yara Tierro. Diz: a paz do Senhor, irmão, estou assistindo o programa aqui em São Joaquim, Santa Catarina, e peço um louvor com o irmão Tiago Missões. Eu acredito que foi o que foi rodado agora há pouco, esse louvor, mas nós iremos colocar daqui a pouco um louvor na sequência, irmã, para que nós possamos estar atendendo também o pedido de louvor que a irmã tem mencionado aqui. Queridos e amados irmãos, quero ainda nessa feita mencionar os nossos projetos missionários e também as nossas frentes missionárias. Bom, nós temos missionários destacados no Nordeste da nação brasileira. No estado do Piauí está o missionário pastor Benjamin Pitombeira, que tem realizado o trabalho e ganhado muitas vidas para Jesus, e também está lá agora em construção de um novo templo, numa comunidade chamada Caldeirão. É um local onde tinha alguns irmãos, e ele chegou com a palavra do Senhor, juntamente com os irmãos Diácono Oziel, e lá se expandir, e já foi necessário de vereda, de maneira tão repentina, tão rápida, que teve a aceitação do evangelho naquela comunidade chamada Caldeirão. Já está sendo aberto lá um trabalho e uma congregação, avanço da obra missionária ali na cidade de Assunção do Piauí. Projeto missionário, frente missionária, que a Igreja Assembleia de Deus está enviando ofertas e recursos para os nossos irmãos. Também ali na cidade de Tabuleiro Grande, no estado do Rio Grande do Norte, no semiárido nordestino, está lá o pastor Júnior Mesquita, desempenhando um trabalho e ganhando vidas para Cristo Jesus, e tem desempenhado um trabalho maravilhoso. E algo que me chama a atenção foi um trabalho, Diácono Oziel, que ele realizou numa praça, e ele estava lá realizando um trabalho em busca de ter alguma pessoa que tivesse ali para ouvir a palavra, porque é uma cidade extremamente católica. Ia passando algumas crianças de bicicleta, e uma das crianças perguntou se poderia ir ouvir o culto, ouvir a palavra de Deus, e veio ela e mais 6, no caso totalizando 7. E aquele missionário olhou e viu aquelas 7 crianças, pregou a palavra para aquelas 7 crianças. As 7 crianças aceitou a Jesus. Quando foi no domingo, já levou mais quantas crianças? E o departamento infantil lá, que era pouquíssimas crianças, acho que 11, já está com quase 30, porque Jesus também veio para salvar os nossos pequeninos. Então fica esse registro missionário aqui, lá da frente missionária do Rio Grande do Norte. Também missionário Adroildo ali na cidade de Cruzeiro do Sul tem desempenhado um trabalho maravilhoso. E partindo para a missão transcultural, também o nosso querido e amado missionário pastor Itiel, que está ali no país da Argentina, que tem feito um trabalho assim glorioso, tem sido uma referência no tocante àquilo da expansão do evangelho de Cristo sobre as províncias ali da Argentina. Que Deus continue abençoando o servo de Deus, e a todos os irmãos que têm abraçado os projetos missionários, que têm dado a sua oferta missionária, que têm levado a sua contribuição. Você tem partícula, e por que não dizer, a sua digital está também em cada vida que tem sido alcançada para o reino de Deus através dos projetos missionários. E também quero aqui já anunciar para os irmãos e toda a amada igreja que estamos agora chegando dentro da janela 10x40, projeto que Deus colocou em nossos corações. Apresentamos esse projeto à igreja. Quando falo nossos corações, no nosso coração do pastor Assi, nosso presidente, no nosso coração também do departamento de missão. E tudo se iniciou com meu filho autista brincando com as bandeirinhas em casa,
e o Espírito Santo falou ao meu coração que havia nações que precisavam ser lembradas e deveríamos entrar em um projeto de oração por elas. E desse projeto de oração que a gente apresentou à igreja, Deus falou o coração do nosso pastor e identificou um missionário no país de Cuba, e agora estamos enviando oferta missionária para o país de Cuba. Já estamos aí nos organizando e levando essa oferta missionária até a janela 10x40, e de Cuba se estende um braço também que está sendo linkado a esse projeto missionário da janela 10x40 para um país chamado Daguestão, que é uma província rússia, onde 95% da população são islâmica, daí uma linhagem bem radical, e lá o filho do missionário que está sendo abraçado em Cuba foi preparado, treinado e agora está sendo enviado para esse país como uma ovelha levada ao matadouro, mas Deus colocou no coração deste jovem de 22 anos de levar a palavra de Deus para esse povo, e nós precisamos orar, contribuir e fazer com que o reino de Deus possa alcançar essas vidas. Veja a seriedade dos projetos missionários que a Igreja da Assembleia de Deus tem abraçado e aonde está alcançando, queridos. O Evangelho de Cristo precisa chegar às nações, e o Departamento de Missões tem tido em São Nicolau essa visão de expandir as 4 esferas deixadas por Jesus para a igreja, que é anunciar o Evangelho em Jerusalém, que é o que está sendo feito na cidade de São Nicolau, levar as circunvizinhanças Samaria, chegando à cidade ali de Cruzeiro do Sul, sem sair do estado do Rio Grande do Sul, chegar também à Judéia, que é dentro da nação, nas regiões vizinhas do estado do Rio Grande do Sul, que chega até a outra extremidade, que ali Piauí, Rio Grande do Norte, e partindo para até os confins da terra. O nosso sentimento é chegar e levar a semente do Evangelho até os confins da terra, alcançando a missão transcultural. E nós temos uma visão dada por Deus ao nosso pastor, ao departamento de missão, que é uma visão de chegarmos até os confins da terra com as nossas vidas e também com a sua oferta, para que esses missionários possam estar levando a preciosa semente do Evangelho. Nós temos esse espaço nessa manhã do programa Voz da Assembleia de Deus para falar sobre missões, e não podemos falar de outra coisa, Diácono Aziel, a não ser de missões e desse sentimento missionário. E quero aqui abrir aqui um parênteses para que o nosso irmão possa também estar aqui tendo a sua participação e ele falar para o amado ouvinte, para você que está ligado, esse sentimento que nós temos e carregamos, ele que faz parte também aqui da nossa igreja, de participar desse sentimento de fazer a obra missionária. Ele que tem feito também parte aí dos evangelismos, quando está disponível aí, ele trabalha bastante, mas esse sentimento local de fazer missões. Diácono Aziel, a importância, qual a importância que temos de fazer missões em nossa cidade? Missionário, eu creio que todo aquele que é alcançado pelo amor e pela graça do nosso Senhor Jesus e entende o significado disso, o significado de nós recebermos essa graça, esse favor imerecido, ele não consegue se conter em ter esta dádiva apenas para si. Esse fogo que arde nos nossos corações, essa chama que entrou no momento em que nós aceitamos a Jesus, isso é o que nos move, isso é o que move, que moveu o missionário Leudo a deixar tudo
lá no outro lado do nosso país, deixar a sua família, o seu círculo familiar, vir com a sua esposa, com o seu filho pequeno, aqui para São Nicolau. É essa chama que nos move. O que tem acontecido é que muitas vezes, missionário, em certas ocasiões, as pessoas confundem. As pessoas às vezes confundem e muitas vezes não entendem, porque em muitos lugares tem se manchado a imagem, e essa é uma das estratégias do inimigo, manchar a imagem, a reputação da igreja, para que as pessoas não entendam o verdadeiro sentido do que é fazer missões. E não é sobre dinheiro, queridos. O missionário Leudo, ele não está aqui em São Nicolau porque ele recebe um valor monetário. Não é isso que nos move. O que nos move é esse sentimento, esse mandamento, este ide que o Senhor Jesus nos deixou. Ele nos deu uma ordenança: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E o Evangelho necessita de ser pregado. Essas pessoas que estão nesses países com restrições, que não têm liberdade para adorar a Deus, essas pessoas, elas necessitam e precisam ser alcançados. E às vezes, missionário, eu sou um pouco emotivo quando se trata dessas frentes missionárias, porque eu olho para a nossa vida, a abundância que nós temos no Rio Grande do Sul, em São Nicolau, na nossa região missioneira. Nós temos abundância aqui, nós temos liberdade, muitas vezes temos recursos, porque não podemos nos enganar e ser hipócritas, é necessário recursos para fazer a obra missionária, e nós temos tanto, em tanta abundância, e muitas vezes estamos com o nosso coração fechado para a obra missionária. Mas graças a Deus que Ele tem movido os corações das nossas lideranças, das nossas igrejas, e tem se voltado para a obra missionária. Já é a última hora da igreja na terra. O Evangelho precisa ser pregado, o nome do Senhor precisa ser anunciado, a salvação que há em Cristo Jesus precisa ser anunciado. E esta chama que arde em nosso coração é o que nos move, missionário. Se isso responde a sua pergunta, é a resposta que eu tenho nessa manhã. Se talvez você muitas vezes olha para o missionário na esquina, trazendo um louvor da harpa, pregando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus pode mudar a tua vida, não confunda, ele não está ali para atrair para si nenhum tipo de fama, de reconhecimento, mas nada mais é do que essa chama que está ardendo no seu coração, que arde no meu coração nesta manhã, de pregar a palavra da verdade, porque essa verdade ela transforma, missionário, essa verdade ela liberta o cativo. O nosso Jesus, ele é o mesmo que operava no passado, ele ainda opera no presente, ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo e ele dá a vida eterna. Nós um dia fomos alcançados por este Evangelho, e é por isso que hoje nós ansiamos para que mais pessoas sejam alcançados por este Evangelho transformador. Amém, louvado seja Deus. Nosso irmão Ziel resumiu de maneira pontual aquilo que nos move de estarmos aqui fazendo a obra missionária, não na pessoa do missionário Leudo, mas da igreja da Assembleia de Deus. É por isso que muitos têm abraçado, e o nosso dever como missionário é fazer de uma forma com que a igreja seja conscientizada que o tripé que sustenta a missão, que é os pés daqueles que vão, a oração daqueles que oram e intercedem pela obra missionária, e a contribuição daqueles que ofertam, possa ser uma engrenagem que continue funcionando de maneira harmônica, não apenas indo sem orar, mas precisamos ter pessoas na retaguarda orando para que a gente possa ir, e não apenas só de oração e de vontade, mas também precisamos de recurso, porque temos famílias e precisamos avançar. Assim também são todos os missionários que estão sendo abraçados, não só em São Nicolau, mas em todo o globo terrestre, pela obra de Deus. Precisamos da sua oração,
precisamos da sua intercessão, da sua contribuição, para que os nossos pés continuem sempre avançando com esse sentimento glorioso em nosso coração. E quero pontuar rapidamente, para nós já ouvir mais louvores. Eu quero pontuar aquilo que o nosso querido irmão falou. Nós não viemos aqui com interesse de buscarmos status, famas e muito menos dinheiro. A gente temos uma vida lá financeira bastante saudável. Nós estávamos lá vivendo um momento muito bom financeiramente, e foi o momento em que eu tive que abrir mão de sonhos, projetos, famílias, e de um recurso bem melhor do que aquilo que o Senhor tem nos proporcionado aqui em São Nicolau. Mas eu quero dizer para você que, estando na direção de Deus, não tem faltado nada para as nossas vidas, desde o calçar, o vestir. Eu nunca imaginei na minha vida, assim, pensar, né, e o quão prazeroso seria ser missionário. E eu dizia para mim no meu coração que, antes de ser missionário, que eu não queria usar um sapato usado, uma roupa usada, mas quando a gente se coloca à disposição, o Senhor Jesus, Ele trabalha no nosso interior. E o que eu acho lindo e interessante é que, mesmo nessa condição, Deus não tem deixado faltar nada. E quero dizer para vocês que nos escutam, que continue orando pelo departamento de missão, continue orando pela minha família, continue orando pelos projetos da Assembleia de Deus. São projetos sérios, e falo isso com o coração bem tranquilo, com a mente bem descansada e com a honestidade que temos no nosso coração. Não é sobre recursos, mas é sobre uma visão e um sentimento que temos em nosso coração a ser seguido. Tá? Vamos ouvir aqui mais um louvor. Peço aí a nossa técnica de som para estar rodando mais um louvor, e logo em seguida estaremos aqui trazendo mais avisos para vocês. Está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Problema, filho, eu tô indo lá.
nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Oh, eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Cura minha família. Traz vida agora. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Oh Deus, passa. Vai na minha casa. Oh Deus, vai na minha casa. Passa lá em casa. Pode fazer morada. Passa lá em casa. Ora em minha casa. Caraca, velho! Isso aqui é rádio! 11h30. Louvado seja o nome de Jesus. A presença do Espírito Santo está chegando sobre o teu lar. Como foi louvado através desse louvor, a mensagem está chegando ao teu coração, está chegando no teu lar. Saiba de uma coisa, que Jesus de Nazaré, Ele é poderoso para fazer grandes coisas na sua vida nessa manhã. Aqui não se trata apenas de um momento de programação, mas se trata de um veículo de comunicação onde anunciamos o reino de Deus, anunciamos o Evangelho de Cristo, e há poder no nome de Jesus para chegar na sua vida e na sua casa nesse momento. E aproveitando esse clima, essa presença, eu quero abrir um parênteses para uma oração sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua saúde. Momento de oração agora para a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela tua presença, Senhor, em nossas vidas nesse instante. Pai querido, essa cabine de comunicação, Senhor, que tem levado através da ferramenta, Senhor, da rádio e das redes sociais, a mensagem do teu Filho, Senhor, aos corações que nos escuta. Pai amado, eu apresento agora essa mãe que está, Senhor, com o coração apertado, preocupado, Senhor Deus e Pai, com seus filhos. Nesse momento, Senhor Deus, eu ministro sobre a vida, Senhor, dessa mãe, que chegue sobre ela agora a paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, sobre a vida que está enferma agora, nós liberamos uma palavra de cura sobre essa pessoa que está nos escutando, essa pessoa que está aflita, Senhor. Nós ministramos uma palavra, Senhor Deus e Pai, de amor, de tranquilidade, de libertação. Essa vida, Senhor Deus, que tem sido atormentada, nós liberamos uma palavra de libertação e declaramos agora, Senhor, sobre os lares a presença que transforma, que cura, que liberta, que traz paz. Traz agora, Senhor, alívio para os corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos e amados, voltamos aqui para a nossa programação, nosso momento de oração pelas vidas,
E queremos aqui ressaltar aqueles irmãos que estão conosco e está deixando sua mensagem aqui através da live da 98.7 Nova Canção, Facebook. Está aqui Leudo Moura, no caso, o meu pai, dizendo: a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe grandemente e hoje e sempre. Deus abençoe, forte abraço, meu pai. Já temos deixado aqui a nossa saudação para o meu querido e amado pai. Josi Padilha diz: paz do Senhor, estamos na escuta. Deus abençoe a nossa irmã Josi. Lisiane Hoffman está na escuta. A nossa querida irmã também, Margarida dos Santos, está dizendo amém, glória a Deus. E também aqui através do WhatsApp é chegado uma mensagem. A nossa irmã Madalena está aqui dizendo que o programa está uma bênção e deixa a saudação também para os ouvintes que estão a ouvir essa programação. Queridos, eu quero mais uma vez ressaltar a cada um de vocês, em rápidas palavras, o projeto missionário que temos também de orar e clamar pelas nações perseguidas. Tem se intensificado, não somente na Ásia Menor, mas também na região da Europa, no continente africano, ali no Oriente Médio, a perseguição implacável contra a igreja do Senhor. E é cumprimento também, diácono Aziel, da palavra de Jesus. Jesus disse que nos últimos dias haveria uma grande perseguição sobre aqueles que verdadeiramente se tornariam mártires e se tornariam testemunhas oculares oculares da palavra de Deus, e que teriam sua vida martirizada e se intensificaria a perseguição. Eu quero trazer aqui para você, no país da Nigéria, no continente da África, o grupo extremista Boko Haram tem já assassinado nesse ano mais de 7.000 cristãos, aonde tem pegado as famílias, levado, arrastado para fora das suas casas, tem feito um verdadeiro genocídio e tem matado crianças, jovens, senhores, senhoras. E também chegou a informação ontem da janela 10x40 que no país do Sudão famílias estão sendo assassinadas por amor a Cristo, e eles não têm negado o nome de Jesus. E vale a pena ressaltar esses relatos missionários para você que nos escuta, porque muitas vezes nós queremos desanimar ou até mesmo nos entristecer por algo que não nos agrada, e muitos botam desculpa e até mesmo muitos empecilhos para ir até a casa de Deus, onde nós desfrutamos de uma liberdade aqui no nosso Brasil, ainda uma liberdade de cultuar a Deus e falar do amor de Jesus publicamente. E quero dizer para vocês o seguinte, que já tem chegado essa perseguição de maneira muito árdua também no nosso continente. O país da Colômbia está sendo também contado dentro da janela 10x40, aonde os narcos terroristas estão perdendo espaço a pastores que estão pregando a palavra, diácono Aziel, e tirando muitas vidas do tráfico, muitas vidas dos cartéis que tem ali no país da Colômbia. E com isso se levantou também a perseguição contra os pastores. 11 pastores nesse ano de 2024 para 2025 já foram assassinados por conta que estão ganhando almas para Jesus, tirando as vidas do serviço do narcoterrorismo lá, onde tem o cartel de Sinaloa e entre outros cartéis lá, que estão aprisionando as vidas dos jovens nas drogas. E aqui, país próximo ao Brasil, já está tendo essa perseguição. E aqui no nosso Brasil, a gente vê que já está se preparando
um cenário para que haja uma perseguição de maneira camuflada por enquanto, de maneira assim bem contínua, e muitos que ainda têm essa liberdade no nosso país têm colocado desculpas de servir a Jesus, mas nós não temos mais a nossa vida por preciosa. O que nos importa agora é fazer com que você possa verdadeiramente entender que o Evangelho de Cristo não é você estar apenas dentro de uma igreja, aos domingos, cultuando a Deus, mas vai muito além do que isso. É de você verdadeiramente se tornar um discípulo de Cristo e levar as boas novas até as pessoas. Bom, queridos, é chegado o momento da nossa programação de nós ouvirmos a palavra, mas antes eu quero aqui ressaltar a nossa programação novamente do nosso final de semana. Hoje à tarde, culto de obra missionária ali no Cambaí, onde o presbítero Ginto estará ministrando a palavra de Deus, juntamente com a equipe missionária que está sendo deslocada até o Cambaí. À noite, às 19 horas, também ali no Bacião, o evangelista Márcio Ribas estará levando a palavra do Senhor, juntamente com a equipe missionária. O departamento de missão vai estar lá também presente, e junto com os nossos irmãos, para esse culto de obra missionária. E também no domingo, o nosso culto de obra missionária ali no Salão Social, que é o nosso Templo 7, onde estará pregando a palavra de Deus o pastor Fábio Silva, da cidade de São Luís Gonzaga, e vai ter um momento lá de adoração. Estaremos também apresentando e falando dos nossos relatos missionários. E deixo aqui o nosso sentimento, o nosso coração, que você, membro da Assembleia de Deus, esteja junto conosco nesse culto de missão. Sentimos às vezes falta de bastante irmãos nos cultos missionários, e pedimos a você que você se faça presente e leve também a sua oferta missionária, leve também o seu quilo missionário, se assim você sentir no seu coração, para que a gente possa atender as famílias que estão sendo assistidas por cesta básica através do projeto Quilo Missionário. Então, nesse momento, vamos ouvir a palavra do Senhor. Diácono Osiel está aqui com toda a liberdade, a partir desse instante, de ministrar a palavra de Deus, e logo após ele vai trazer também uma oração abençoando a sua vida. Diácono Osiel já está com a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, quero nessa manhã tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero aproveitar o tempo, vamos estar fazendo leitura no Evangelho de João, no capítulo 14 e no verso 6, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Queridos irmãos, nesta manhã quero transmitir aquilo que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração, e sou grato a Deus, pois Ele tem nos chamado com uma soberana vocação, e apesar das lutas, das dificuldades, nós não podemos retroceder, mas sim avançar. O Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teríamos sim aflição, mas nós teríamos de ter bom ânimo para pregar este Evangelho. E missionário, junto do Sermão do Monte, João, no capítulo 14, ele vai trazer as últimas instruções de Jesus aos discípulos, e eu creio que junto do Sermão do Monte é um dos grandes discursos que Jesus deixou para a humanidade, um dos grandes divisores de águas que nós temos. Para mim, leitor da Bíblia, creio que é um dos grandes divisores de águas. Se toda vez que eu sou interpelado a respeito da minha fé, eu sempre lembro do capítulo 14 de João, das instruções que Jesus deixa para os seus discípulos, e não somente para os seus discípulos, mas ela se estende para nós também.
porque o próprio Jesus falou que ele tinha ovelhas de outros rebanhos que ele teria que alcançar através deste evangelho. E queridos, eu quero trazer alguns pontos nesta manhã para que você entenda a mensagem que eu quero lhes transmitir, e também trazer as 3 promessas que Jesus deixa no capítulo 14 do Evangelho de João. E Jesus, ele começa tratando com os discípulos a respeito da sua subida aos céus, mas antes disso, ele disse que estaria com os discípulos um pouco, mas depois teria de subir ao céu, retornar para o seu lugar à direita do Pai. Porém, antes de subir, ele deixa o maior mandamento, que ele diz no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Só que esta palavra que Jesus usa no versículo 34, missionário Leudo, não é apenas o substantivo amor do original, do ágape, não é apenas o substantivo, o nome dado à palavra, mas sim o verbo amar. Ou seja, Jesus não fala a respeito apenas sobre a palavra amor, mas ele diz: ame uns aos outros. Esse amor é no sentido contínuo, é no sentido ativo. Não era apenas para sentir esse sentimento, mas para amar com ações, amar uns aos outros. E a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E aí, missionário, muitos tomam esse versículo como base para aceitar que dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos, o amor está se esfriando. Mas essa palavra que Jesus disse que o amor se esfriaria, que teria pai contra filho, filho contra pai, ele estava deixando para o mundo, porque para nós que servimos a Deus, nós fomos criados, nós fomos formados e fomos salvos por causa do amor de Cristo. É isso que nos rege. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Nós nascemos por causa desse amor. Nós estamos aqui por causa desse amor que foi nos dado em formato de graça, missionário Leudo, e por essa graça nós fomos alcançados. E nós pregamos porque nós amamos. Nós fomos alcançados por esse amor, e por causa desse amor, nós levamos a bandeira do Evangelho. Não é por ouro, não é por prata, não é por reconhecimento, mas é porque primeiro nós fomos alcançados por esse amor, e queremos que você que está na escuta nesta manhã, seja alcançado pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus segue dizendo, ele diz no versículo 37, Pedro diz ao Senhor, por que, Senhor, que eu não posso lhe seguir nesse momento que o Senhor vai subir aos céus? Aí Jesus responde para Pedro, que nesse momento não seria possível, porque o momento que Jesus estava vivendo ainda não estava no momento dos discípulos seguirem a Jesus, porque eles tinham uma missão a fazer, tinham uma missão a cumprir, deixada por Jesus, mas os discípulos não entendiam. E é de nós compreendermos os sentimentos que aqueles discípulos tinham, sabendo que Jesus iria se afastar deles. Mas antes de Jesus subir, ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A primeira promessa que Jesus deixa
para os discípulos e para nós. Jesus, ele subiu aos céus para preparar um lugar para cada um de nós. Talvez aqui neste mundo você não tenha a sua casa própria. Talvez aqui neste mundo você às vezes se sinta deslocado. E nós sabemos que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. E muitas vezes no decorrer da caminhada, missionário Leudo, nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos muitas vezes atrofiados, deslocados em determinados lugares. Mas Jesus disse: eu fui preparar um lugar especial para vós. Eu fui preparar um lugar para esperar aqueles que forem fiéis, aqueles que prosseguirem na batalha, aqueles que vencerem herdarão a coroa da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus segue dizendo para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus diz isso, ele estava respondendo a Tomé. Quando Jesus disse que teria que ir para um lugar, e Tomé pergunta para Jesus: mas que lugar é esse? Como nós saberemos para onde ir, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é o único caminho a seguir para alcançar a vida eterna. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 7, no capítulo 13, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, que existe somente 2 caminhos a seguir. E Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Jesus estava dizendo: nesse mundo há apenas 2 opções: o caminho largo, que conduz à perdição, ao inferno, mas eu tenho o caminho de salvação. Só que esse caminho, muitas vezes, para alcançarmos, é necessário nós termos uma conversão. Aleluia. Muitos missionários Leudo nessa última hora estão trilhando de passos largos o caminho largo, a porta larga, o caminho espaçoso. Mas para que você entre no caminho estreito que Jesus falou, é necessário uma conversão, uma mudança de rota. Aleluia. E nessa manhã o Senhor me mandou aqui para te dizer que Ele está passando na tua casa, na tua vida, na tua história. Ele quer converter este caminho que estava te levando à condenação para o caminho de salvação, para o caminho de redenção, para o caminho que te leva à vida eterna. E Jesus segue dizendo: eu sou o caminho, mas também eu sou a verdade. E missionário Leudo, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade. E aí Jesus no versículo 23 diz: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Não existe outra forma, missionário, de nós encontrarmos o caminho de salvação a não ser pela palavra. O que nós temos visto por aí muitas vezes são outro tipo de evangelho que não tem Cristo como centro, não tem a palavra como base, e não tem principalmente transformação de vida. Porque é somente através do evangelho que nós encontramos a verdade transformadora, a verdade redentora.
esta verdade que pega o drogado e faz ser um pregador, um missionário, aquele que estava perdido lá na sarjeta, sem expectativa de viver. Jesus encontra essa pessoa através do Evangelho, através da palavra da verdade, e causa uma transformação, uma conversão daquela vida. Mas é somente através da palavra. É por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, a palavra da verdade, porque a verdade transforma, a verdade salva, a verdade cura, e a verdade é a palavra de Deus. E nos dias em que nós estamos vivendo, missionário, o inimigo tem cada vez mais distorcido a verdade, porque ele, desde o princípio, lá do jardim, ele usou a sua maior ferramenta que ele tem para desviar as vidas da verdade do Evangelho, que é a mentira. Ele é o pai da mentira. E lá no jardim, quando o primeiro homem e a primeira mulher habitavam ali, ele chega para Eva com uma mentira travestida de verdade e diz para ela, quando Jesus dá a ordenança para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo chega para Eva e diz: mas não é bem assim, não é que vocês vão morrer se vocês comerem deste fruto, mas vocês vão se tornar como Deus, sendo conhecedores do bem e do mal. E com essa mentira, a queda da primeira mulher e do primeiro homem, através da mentira que o inimigo implanta lá no jardim. E nos nossos dias não é diferente. O inimigo tem arrastado almas para o inferno através da mentira, através do engano. E nós sabemos que nos últimos dias o espírito do engano, da mentira, seria solto, o anticristo, que já paira sobre a terra, enganando as vidas, distorcendo a verdade do Evangelho. Mas nessa manhã ele me mandou aqui para te dizer que ele é a verdade, ele é a vida. Não há outra forma de nós alcançarmos a vida eterna a não ser por ele. Enquanto muitos caminhos atraem multidões para a condenação, nós ainda pregamos que o caminho que nós temos que seguir muitas vezes nos gera feridas. Muitas vezes nós temos que renunciar, missionário, as nossas vontades, o nosso querer, o nosso conforto para seguir esse caminho. Mas ele mesmo disse que este caminho ele era apertado. Mas este caminho apertado, esse caminho que necessita carregar uma cruz, é o caminho que nos leva para a vida eterna. A vida eterna com Jesus. E ele segue dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a única fonte de vida eterna. Quando ele encontra aquela mulher samaritana e pede a ela um pouco de água, e depois ele diz: se você soubesse quem te pede de beber, você me pediria água, e eu lhe daria uma água, e essa água que eu lhe dou, ela forma dentro de si uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Talvez até este momento, querido, você que me escuta, você que me ouve nessa manhã, você tem procurado diversos caminhos e você não tem encontrado a felicidade, você não tem encontrado a paz. Talvez você tenha seguido muitas pessoas que dizem estar pregando a verdade, mas estão pregando engano. Talvez até este momento você tenha seguido de forma que você pense estar vivendo, mas você está apenas existindo, porque vida plena nós só temos com Cristo Jesus.
porque paz verdadeira nós só encontramos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. As pessoas muitas vezes se enganam, pensam que estão desfrutando da vida porque estão fazendo tudo quanto seu coração deseja, mas estão apenas seguindo a mentira do inimigo, de que estão desfrutando de algo, mas estão desfrutando de algo passageiro, algo findável, estão desfrutando de algo que a traça, que a ferrugem vai corromper. Mas Jesus, ele disse que foi preparar um lugar, onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, que ali não haveria mais choro, ali não haveria mais pranto, ali não haveria mais dor, ali não haveria mais sofrimento. E é esse lugar que ele foi preparar para mim e para você. Nessa manhã, você que me ouve, tem chegado o horário, queridos, mas eu quero lhe fazer um convite especial. Se você sentiu no seu coração nesta manhã que foi tocado pelo Espírito Santo, eu te convido a fazer uma oração juntamente comigo. E se você deseja aceitar esse Jesus, este caminho, esta verdade imutável e esta fonte de vida eterna, ore comigo nesta manhã. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos nesta manhã, querido Deus, pela salvação da nossa alma, por ter escrito o nosso nome no livro da vida. Pai, eu oro por esta vida que está na escuta nesta manhã, Senhor. Que o Senhor entre, Pai, com o teu querido Espírito Santo, o Consolador, Pai. Que todo espírito de engano, Senhor, que conduziu a vida dessa pessoa até este momento, Senhor, por este caminho, Pai, tortuoso, Pai, por este caminho de condenação, Pai, que o Senhor comece, Senhor, a transformar, que o Senhor comece a mudar a rota dessa vida, Senhor. Coloca, Pai, a alegria da salvação no seu coração, Senhor. Todo espírito de depressão, Senhor, todo espírito de tristeza, Pai, todo espírito de morte, Pai, que venha bater em retirada agora, Pai. Aquela pessoa, Senhor, que já não tem mais alegria de viver, Senhor, aquela pessoa que se decepcionou, Pai, na beira do caminho, Pai, que está parado, que está cansado, Senhor, que o Senhor entre agora, Senhor, com o seu Espírito Santo, Pai, começa a restaurar esta vida, esta família, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome santo. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cada um de vocês tem um ótimo, abençoado final de semana. Fiquem com Jesus. Encerramos o programa A Voz da Assembleia de Deus.